E aí pintou a chance, um convite de um amigo, da gente trazer para o Brasil o Gizmodo. Uhum. Na época ali da blogosfera, antes das redes sociais, Sim. né? Em 2008 não havia a rede social É. como existiu depois. Então, a gente ia trazer o maior blog do mundo para o Brasil, que era o Gizmodo, e aí foi meu primeiro empreendimento, foi muito legal, aprendi Uhum. demais, e esse foi um ciclo de 3 anos. Em Uhum. 2011 a gente vende esse negócio, fomos comprados por uma empresa que queria, comprou tudo com porteira fechada, né? Tá. Nossos assets, nosso modelo de negócio, nossa equipe e tal. E eu tenho muito orgulho da Spice Media, a empresa que a gente criou para Uhum. trazer o Gizmodo, porque eu acho que ela foi uma precursora numa série de aspectos, né? Desde instituir o brand content, né? O content Uhum. marketing, numa época que as empresas só compravam banner e impressão, e a Uhum. gente disse que a gente trouxe essa conversa de que as marcas precisavam construir suas próprias histórias. Imagina, isso 2008, né? 14 anos Sim. atrás. Uhum. Então, acho que a gente trouxe um pouco de profissionalismo também para a blogosfera. Não se chamava de influencer nem de creator naquela Não, não época, tinha nada disso, é. né? Mas assim já tinha ali pessoas que eram Uhum. veículos em si, mas que não tinham a menor noção de como lidar com isso, né? Uhum. Nem do ponto de vista editorial e nem do ponto de vista comercial. Então, acho que a Uhum. gente deu essa contribuição. E quando eu vendi a Spice Media, eu acabei reencontrando com o Edu Vieira e com o Uhum. Ricardo César, Uhum. que estavam com a Ideal, né? A agência Uhum. Ideal, que estava também uma empresa muito inovadora no mundo do PR. Uhum. E a gente acabou, eles me chamaram, acabei trabalhando, fazendo uma consultoria, sendo um consultor da Ideal por uns 2 anos. E foi nesse momento que a gente estava junto. Agradeço também, quero mandar um abraço também para o Edu e Uhum. para o Rick, porque eles foram muito importantes naquele momento Uhum. da minha trajetória. Eu Uhum. estava tendo vendido a Spice Media, eu estava num período de non-competing, né? Então fiquei ali 12 meses sem poder voltar a empreender, e eles Uhum. gentilmente me acolheram no mundo da Ideal, que era um mundo em expansão e um mundo Sim. muito interessante ali, né, de reinvenção. E, e aí, naquele período, eu comecei a perceber essa coisa da nova economia, do novo capitalismo brasileiro, que surgia com muita força, né, com gente empreendendo de uma maneira diferente, com outro perfil, né? Estava começando empresas como Mesa e Cadeira, Perestroika, Inexplorato, Catarse, uma série né, na publicidade lá, o grupo Flag do Martini, na época era Clube Uhum. CC, um Verdade. monte de gente fazendo coisas Uhum. diferentes de um jeito interessante. A Box 1824, no mundo da pesquisa, eu comecei a olhar para isso e dizer, escuta, eles têm alguma coisa em comum e que é diferente de todos os outros, de todo o resto. Uhum. E aí eu comecei a perceber que havia realmente ali alguns fatores que definiam essa coisa da new economy, né? Certo. E eu não conseguia, Lourenço Bustani, da Mandala, enfim, mas daí eu comecei a perceber que essa geração, essa galera, todo mundo ali chegando aos 30, por volta dos 30, estavam construindo um ambiente muito interessante, né? E trabalhando para grandes marcas e gerando cases e de uma forma muito charmosa, muito impactante. E não havia nenhum veículo de jornalismo que estivesse cobrindo essa cena. E eu queria conhecer mais sobre esses caras, e esses cases não estavam escritos ou descritos em lugar algum. E aí eu criei o Projeto Draft, a ideia do Projeto Draft surge daí, de então ser esse veículo de jornalismo de negócios, fazer jornalismo de negócios aplicado a esses negócios inovadores. E aí o Draft se estabelece com 4 grandes pilares. A Uhum. gente olhou para os negócios criativos, economia criativa, para os negócios sociais, negócios de impacto social, para os negócios de escala, ou seja, o mundo das startups, scale-ups, da exponencialidade, etc., e o mundo do intraempreendedorismo, dos inovadores corporativos. Então, esses são os Sim. 4 grandes DNAs dessa nova geração de empresários brasileiros, né, de capitalistas brasileiros, Uhum. e
E a gente ali estabeleceu o draft nesses 4 pilares, nessas 4 sessões, essas 4 frentes, estabeleceu o draft ali para contar essas histórias, seguir essas histórias, e eu acho que o draft foi muito precursor, muito pioneiro ao ter enxergado isso, né? Total. Isso foi em 2013, a gente estreia o draft em 14, o draft acabou de fazer 8 anos. Uhum. Depois, essas pautas começaram a aparecer também em outros veículos, né? Uhum. Que antes nem olhavam, ou não consideravam, ou não enxergavam esse fenômeno, né? E aí, hoje, digamos, você encontra isso em outros lugares, mas naquela época o draft surgiu exatamente porque eu queria ler sobre esses caras e não tinha onde. Não tinha onde, né? Não tinha onde. Então, o draft surge aí, e eu tenho uma alegria grande, porque eu acho que o draft é uma contribuição, é uma realidade, ele é um fato dado, né? Ele fez sentido, ele faz sentido, ele encontrou seu lugar no mundo. E essa é a maior alegria, eu acho, para o empreendedor, né? Quando você vê que a sua iniciativa encontrou um lugar, né? Ela existe independente dos seus esforços, né? Ela existe porque as pessoas demandam. E havia essa demanda pelo draft, não apenas em mim, mas em outras pessoas. E é isso que a gente tem feito desde então, né? A gente tem buscado contar qual é que é a definição do draft. A nossa missão, o que nos move, a razão da nossa existência é contar as histórias de quem está fazendo coisas incríveis para que a gente consiga também, ou seja, dar visibilidade, né? Reconhecer essas pessoas que estão correndo o risco de fazer coisas diferentes e inovadoras, e ao contar essas histórias, instrumentalizar, inspirar outras pessoas a construir coisas ainda mais incríveis, a enxergar que é possível fazer diferente, que é possível fazer de outra maneira. Então, digamos que também é uma missão que é muito bom você acordar todo dia e ter essa missão, e ser essa a sua Essa missão, né, missão, né? na vida.